O calor de março tornava o tribunal ainda mais sufocante. Dr. Henrique Castelo Branco ajustou a gravata escura enquanto revisava os processos da tarde, seu rosto austero refletindo a mesma rigidez dos últimos 15 anos na magistratura. Aos 42 anos, era conhecido em toda a comarca como o juiz mais severo e incorruptível. Qualidades que lhe renderam respeito e uma solidão profunda. A secretária bateu na porta. Doutor, tem uma moça aqui que insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente. Henrique suspirou, irritado. Diga que precisa fazer o protocolo adequado. Não atendo sem agendamento. Já expliquei, doutor, mas ela diz que veio de muito longe e não tem como voltar hoje. Está chorando na recepção. Ele ergueu os olhos do processo contrariado. Detestava alterações na rotina, mas algo na hesitação da secretária o fez ceder. 5 minutos, não mais que isso. A porta se abriu e entrou uma figura que parecia deslocada naquele ambiente de madeira escura e livros jurídicos. A moça tinha no máximo 25 anos, vestia um vestido floral simples, já amarrotado da viagem, e carregava uma bolsa de tecido surrada. Os cabelos castanhos estavam presos num coque desfeito, e seus olhos verdes, inchados de tanto chorar, encontraram os dele com uma mistura de medo e determinação. Boa tarde, doutor, disse ela, a voz embargada, mas firme. Meu nome é Clara, Clara das Neves. Vim da fazenda Santa Rita, a 150 quilômetros daqui. Henrique indicou a cadeira em frente à sua mesa, mantendo a expressão impenetrável. Sente-se. O que a traz aqui, senhorita Clara? Ela se sentou na beirada da cadeira, as mãos apertando a bolsa. Minha fazenda, doutor. Querem tomar minha fazenda. Disseram que tenho uma dívida que nunca fiz, que meu pai assinou papéis antes de morrer. Mas eu sei que é mentira. Meu pai jamais... A voz falhou e ela engoliu seco, lutando contra as lágrimas. Henrique observou-a com atenção clínica, acostumado a dramas cotidianos que chegavam ao seu gabinete. Mas havia algo diferente naquela moça. Uma dignidade crua, uma honestidade que transparecia em cada gesto. Devagar, disse ele, a voz mais suave. Comece do princípio. Quando seu pai faleceu? Há 8 meses, doutor. Infarto fulminante. Ele tinha 59 anos. Trabalhava feito um condenado para manter a fazenda. Éramos só nós dois desde que mamãe morreu, quando eu tinha 12 anos. E essa dívida? Clara tirou da bolsa um envelope amarrotado, com papéis que claramente haviam sido manuseados muitas vezes. Apareceu há 3 meses. Um homem chamado Lourenço Tavares, que tem fazendas enormes na região. Disse que meu pai lhe devia 200 mil reais, que tinha assinado uma promissória 2 anos atrás. Mas eu nunca vi meu pai tratar com esse homem, doutor. Nunca. Henrique pegou os documentos e começou a analisá-los com o olhar treinado de quem passa os dias decifrando armadilhas jurídicas. A promissória parecia legítima à primeira vista. Tinha data, valor, assinatura. Mas algo não se encaixava. Tem testemunhas? Alguém que possa confirmar que seu pai não fez negócios com esse Tavares? Todo mundo na região sabe que meu pai e o Tavares não se falavam, doutor. Houve uma briga feia anos atrás por causa de cerca e divisa. Meu pai jurou que nunca mais pisava na propriedade dele. Isso não é prova legal, senhorita Clara. Eu sei, doutor. Ela respondeu, a voz quebrando. Por isso vim até aqui. Os advogados da cidade disseram que não tem jeito, que a assinatura é do meu pai e pronto. Mas eu conheço meu pai. Ele pode ter tido defeitos, pode ter sido teimoso e orgulhoso, mas nunca foi mentiroso. E se ele odiava o Tavares, jamais pediria dinheiro emprestado a ele. Jamais. Henrique recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando no braço. Sua experiência dizia para mandar aquela moça seguir os trâmites legais, contratar um advogado competente, reunir provas. Mas algo naqueles olhos verdes, naquela determinação misturada com desespero, tocou uma parte dele que há muito julgava adormecida. Onde está morando agora? Na fazenda ainda, doutor. Mas o Tavares conseguiu uma liminar. Tenho 30 dias para sair ou pagar a dívida. E não consegue pagar? Clara deixou escapar um riso amargo. Doutor, mal consigo pagar as contas da fazenda.
Depois que papai morreu, descobri que as coisas estavam mais difíceis do que ele deixava transparecer. Vendo leite, queijo, alguns legumes. Dá para sobreviver, mas R$ 200.000? Teria que vender a fazenda. E aí não teria mais nada. Aquela terra é tudo que me resta da minha família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique olhou para aquela moça, tão jovem, tão frágil na aparência, mas com uma força interior que ele raramente via até mesmo em advogados experientes. Havia uma pureza nela, uma conexão com algo simples e verdadeiro que o mundo jurídico há muito havia perdido. Deixe esses papéis comigo, disse ele finalmente. Vou analisar com calma, mas preciso ser honesto com a senhorita. Se a assinatura for legítima, há pouco que se possa fazer. E se não for, doutor? E se for falsificada? Aí teremos um caso de estelionato, mas provar isso é extremamente difícil. Clara se levantou e, pela primeira vez desde que entrou, um sorriso tímido iluminou seu rosto. Obrigada, doutor. Obrigada por ao menos me ouvir. Os outros me trataram como se eu fosse uma tola do interior que não entende de nada. Henrique também se levantou, sentindo algo estranho no peito. A senhorita tem onde ficar na cidade esta noite? Vou voltar para a fazenda, doutor. Peguei carona com o caminhão do leite que vem para cá. Ele volta às 4. Ele olhou o relógio. 3h40. Então não a detenho mais. Deixe um telefone onde possa ser encontrada. Enquanto Clara anotava o número num papel, Henrique não conseguia desviar o olhar. Havia algo naquela moça que o perturbava profundamente, que rachava a armadura que construiu ao longo dos anos. E quando ela saiu, levando consigo o cheiro de terra e flor de laranjeira, ele ficou olhando a porta fechada por longos minutos. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Dr. Henrique Castelo Branco trabalhou até tarde não por dever, mas por algo que não conseguia nomear. Henrique passou 3 dias analisando os documentos de Clara com uma meticulosidade que surpreendeu até a si mesmo. Normalmente delegaria aquilo a um assistente, mas encontrou-se revisando cada vírgula, cada carimbo, cada traço da assinatura atribuída ao falecido pai dela. Na tarde do 3º dia, chamou um perito grafotécnico de sua confiança. Preciso de uma análise urgente, Maurício. Extraoficial por enquanto. O perito, um homem de meia idade com óculos de armação grossa, examinou a promissória sob diferentes luzes. A assinatura parece autêntica à primeira vista, doutor. Mas o quê? A pressão da caneta está irregular em alguns pontos. E veja aqui, apontou com a lupa, esta pequena tremida no N do sobrenome. Pode ser natural de uma pessoa mais velha, mas... O pai dela tinha 59 anos e trabalhava braçalmente, mãos firmes. Então, pode ser uma falsificação muito bem feita. Alguém que treinou a assinatura, mas não perfeitamente. Para confirmar, precisaria de mais amostras da escrita original. Henrique pegou o telefone e discou o número que Clara havia deixado. Tocou várias vezes antes que uma voz ofegante atendesse. Alô? Senhorita Clara, aqui é o Dr. Henrique. Houve uma pausa, e ele imaginou a surpresa dela. Doutor, eu não esperava... Preciso de amostras da escrita do seu pai. Documentos antigos, cartas, qualquer coisa com a assinatura dele. Tenho sim, doutor. Papai guardava tudo. Tem cadernos velhos da fazenda, recibos, até cartas que ele escrevia para minha mãe antes de casarem. Ótimo. Pode trazer até a cidade amanhã? Posso sim. A que horas? Henrique olhou a agenda. Tinha audiências o dia inteiro. Às 7 da noite. Já terei encerrado o expediente. Depois de desligar, ficou olhando o telefone. Por que marcou fora do horário? Por que aquele caso o consumia de forma tão diferente dos outros? A resposta veio naquela noite, quando se pegou pensando não nos documentos, mas nos olhos verdes de Clara, na forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, no cheiro de terra e flor de laranjeira. Idiota, murmurou para si mesmo. Você está sendo um idiota. Mas no dia seguinte, às 7 horas em ponto, estava na porta do tribunal esperando. Clara chegou pontualmente, carregando uma caixa de papelão. Trouxe tudo o que encontrei, doutor, disse ela, mais animada que da primeira vez. Usava o mesmo vestido floral, mas o cabelo estava solto,
caindo em ondas pelos ombros. Tem até um caderno de quando ele tinha 20 anos. Henrique a conduziu até seu gabinete, agora silencioso e vazio. A luz do entardecer entrava pelas janelas, criando uma atmosfera íntima que ele não havia planejado. Vamos ver, disse abrindo a caixa sobre a mesa. Por 2 horas, examinaram juntos documentos amarelados pelo tempo. Clara contava a história sobre cada papel. A carta que o pai escreveu para a mãe pedindo-a em casamento, o primeiro recibo da fazenda, anotações sobre o nascimento dela. Ele escreveu aqui: nasceu Clara, 3h20 da manhã. Peso, 2,8 kg. A coisa mais linda que já vi. Ela leu, a voz embargada. Nem sabia que ele tinha guardado isso. Henrique observou-a limpando uma lágrima e sentiu o peito apertar. Havia tanto amor ali, tanta história. E alguém estava tentando roubar isso dela. Aqui, disse ele, pegando várias amostras. Essas assinaturas são suficientes para a perícia. O senhor acha que vai conseguir provar, doutor? Ele quis dar-lhe certezas, mas sua honestidade não permitia. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Clara sorriu. Aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Obrigada, doutor. De verdade, não sei como vou retribuir isso. Não precisa retribuir. É meu trabalho. Não é não, ela disse suavemente. Vi como os outros juízes tratam pessoas como eu. Como se fôssemos números. O senhor não. O senhor me olha como se eu fosse... gente. As palavras atingiram Henrique em cheio. Quando for a última vez que alguém o fizer sentir-se humano e não apenas uma função? Gostaria de jantar? As palavras saíram antes que pudesse pensar. Clara arregalou os olhos. Jantar? Há um restaurante discreto aqui perto, nada sofisticado. Já é tarde e presumo que não tenha comido. Ela hesitou, mordendo o lábio de novo. Mas não seria apropriado, doutor. O senhor está me ajudando com o caso. Então esqueça o caso por algumas horas. Considere um jantar entre 2 pessoas que passaram a tarde inteira mergulhadas em papéis velhos. O sorriso dela foi resposta suficiente. O restaurante era simples, de toalhas xadrez e velas nas mesas. Henrique escolheu propositalmente um lugar onde não seria reconhecido, onde poderia deixar de ser o juiz rígido por algumas horas. Clara pediu galinhada, igual a que meu pai fazia, e ele pediu o mesmo, surpreso consigo mesmo. Quando foi a última vez que não pedira automaticamente o prato mais caro? Conte-me sobre a fazenda, disse ele, genuinamente curioso. Os olhos dela se iluminaram. Ah, doutor, é o lugar mais lindo do mundo. Temos um córrego que corta a propriedade, cheio de lambaris. No verão, as crianças da região vêm pescar. Papai nunca cobrou nada. Dizia que a alegria delas era pagamento suficiente. Crianças pescando. Henrique repetiu, tentando imaginar. Sua infância foi de colégios internos e expectativas rígidas. E temos vacas leiteiras, 12 para ser exata. Cada uma com nome. A mimosa é a mais teimosa, só me deixa ordenhar se eu cantar para ela. Ele riu. Um som estranho até para seus próprios ouvidos. Você canta para as vacas? Canto sim. E elas produzem mais leite por causa disso. Papai dizia que tudo que vive responde ao carinho. Henrique ficou em silêncio, digerindo aquela filosofia simples, mas profunda. Em seu mundo de leis e parágrafos, onde estava o carinho? E o senhor doutor? Clara perguntou timidamente. Sempre quis ser juiz. Meu pai era juiz, meu avô era juiz. Não havia outra opção. Mas o senhor gosta? A pergunta o pegou desprevenido. Gostava? É gratificante fazer justiça. Isso não é a mesma coisa que gostar. Ela observou com uma percepção surpreendente. Não, ele admitiu. Não é. O jantar se estendeu. Pediram café, depois sobremesa, depois mais café. Clara contou sobre sua vida no interior, as festas da igreja, os mutirões de colheita, a solidariedade simples daquela comunidade. Henrique se viu contando coisas que nunca disse a ninguém, sobre a pressão familiar, a solidão da magistratura, os sonhos abandonados. Sabe o que eu acho, doutor? Clara disse quando já passava das 10. Acho que o senhor precisa visitar minha fazenda.
ver o que está defendendo. Não seria apropriado, ele ecoou as palavras dela de antes. Por que não? Juízes não fazem inspeções locais? Tecnicamente sim. Mas aquilo era diferente e ambos sabiam. Talvez foi tudo o que disse. Na porta do restaurante, Henrique insistiu em chamá-la um táxi. Onde está hospedada? Na rodoviária, doutor. Tem uns bancos. Absolutamente não. Ele pegou o celular. Vou reservar um quarto para a senhorita. Há um hotel modesto, mas decente perto daqui. Doutor, não posso aceitar. Não estou pedindo permissão, senhorita Clara. Ela o encarou e algo passou entre eles. Uma faísca, um reconhecimento mútuo de que as coisas haviam mudado naquela noite, que haviam cruzado uma linha invisível. Obrigada, ela sussurrou. Quando o táxi partiu, Henrique ficou na calçada, as mãos nos bolsos, sentindo pela primeira vez em anos aquela vertigem peculiar que precede as grandes mudanças. Estava se envolvendo, mais do que deveria, mais do que era prudente, e não conseguia se importar. A perícia grafotécnica levou 5 dias. 5 dias durante os quais Henrique encontrou desculpas para ligar para Clara 3 vezes, sempre com a justificativa de informações adicionais sobre o caso. Ambos sabiam que era pretexto. Quando Maurício finalmente chegou com o laudo, Henrique sentiu o coração acelerar. É falsificação, doutor. Bem feita, mas falsificação. Quem fez treinou bastante, mas há inconsistências microscópicas na pressão e no traçado. Aposto minha carreira nisso. Henrique fechou os olhos por um momento, sentindo um alívio desproporcional. Não era apenas sobre justiça, era sobre Clara não perder o único lar que conheceu. Prepare o laudo oficial. E preciso de algo mais, Maurício. Preciso que você seja absolutamente criterioso. Esse caso vai dar guerra. De fato, quando notificou Lourenço Tavares sobre a suspeita de falsificação, a reação foi imediata. Uma semana depois, 3 advogados caros batiam à sua porta. Doutor Henrique, disse o mais velho, sorriso oleoso. Estamos aqui representando o senhor Tavares. Parece haver um mal-entendido sobre uma promissória perfeitamente legítima. Não há mal-entendido. Há uma perícia técnica que aponta falsificação. Perícia essa solicitada de forma irregular, sem processo formal aberto. Ainda. Mas posso abrir um inquérito agora mesmo por estelionato. O advogado mudou de tática, a voz adocicada. Doutor, o senhor é um homem experiente. Sabe como essas coisas rurais podem ser complicadas. A moça é jovem, bonita, e o senhor está solteiro. As pessoas poderiam interpretar mal seu entusiasmo em ajudá-la. Henrique se levantou lentamente, a voz baixa e perigosa. Está me acusando de parcialidade? Apenas observando como as coisas parecem, doutor. Saiam, agora, e digam ao seu cliente que se não retirar a ação em 48 horas, vou pessoalmente encaminhar o caso para o Ministério Público por falsificação e tentativa de apropriação indébita. Quando eles saíram, Henrique estava tremendo, de raiva, de adrenalina e de medo. Tinham razão num ponto. Ele estava se envolvendo demais. E qualquer erro seria usado contra ele. Pegou o telefone. Clara atendeu no segundo toque. Doutor, precisamos conversar. Pessoalmente. Pode vir à cidade amanhã? Claro, mas... Está tudo bem? Sim. Não. Vamos conversar amanhã. Naquela noite, Henrique mal dormiu. Já tinha 52 anos, uma carreira exemplar, uma reputação inatacável. E estava prestes a arriscar tudo por uma moça que conheceu há menos de um mês. Mas quando Clara entrou em seu gabinete no dia seguinte, usando um vestido amarelo que fazia seus olhos brilharem ainda mais, todas as suas resoluções de manter distância evaporaram. Tenho boas e más notícias, disse ele, indicando a cadeira. Comece pelas boas, ela pediu, sorrindo nervosa. A assinatura é falsa. Temos prova técnica disso. O rosto dela se iluminou. Doutor, isso é maravilhoso. Eu sabia que papai não... A má notícia é que Tavares tem advogados poderosos. E eles vão tentar me desqualificar do caso. Por quê? Henrique respirou fundo. Porque estão alegando que meu envolvimento com você não é apenas profissional.
Clara ficou vermelha. Mas nós apenas jantamos uma vez. Eu sei. Mas a percepção é tudo no direito. E tecnicamente eles não estão errados. Eu me envolvi mais neste caso do que deveria. Por minha causa? Por você, ele corrigiu. Clara, eu preciso ser honesto. Você mexeu comigo de uma forma que não acontecia há anos. Talvez nunca. Mas isso coloca tudo em risco. O caso, minha carreira, sua fazenda. Ela o encarou por longos segundos. O que o senhor está dizendo, doutor? Estou dizendo que preciso me afastar. Vou encaminhar seu caso para um colega de absoluta confiança. Ele cuidará de tudo. E nós? A pergunta ficou suspensa no ar. Henrique se levantou, dando a volta na mesa até ficar em frente a ela. Não existe nós, Clara. Você é muito jovem. Tem a vida toda pela frente. Eu sou um homem amargurado, casado com os códigos. 20 anos nos separam. 18, ela corrigiu suavemente, também se levantando. E idade não significa nada quando sentimos o que sentimos. Clara, Dr. Henrique, eu sei que parece loucura. Sei que nos conhecemos há apenas um mês. Mas nunca me senti tão vista, tão ouvida por alguém. O senhor não me trata como a moça do interior. Me trata como igual. Você é mais que meu igual, ele disse, a voz rouca. Você tem uma pureza, uma conexão com as coisas verdadeiras que eu perdi há muito tempo, se houver. Ela deu um passo à frente. Então, deixe eu te mostrar de novo. O você, no lugar do Senhor, foi como quebrar a última barreira. Henrique tocou o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha suave. Isso é loucura, murmurou. Às vezes a loucura é a única coisa sensata. Quando se beijaram, foi como se o mundo fizesse sentido pela primeira vez. Clara tinha gosto de café com açúcar e promessas simples. Henrique a puxou para perto, anos de solidão derretendo naquele abraço. Mas a razão, aquela velha companheira, gritou mais alto. Ele se afastou, ofegante. Não podemos. Não assim. Não enquanto seu caso estiver em andamento. Então resolva logo meu caso, ela disse sorrindo através das lágrimas. Porque eu não vou desistir de você. Henrique passou a mão pelo cabelo, dividido entre o dever e o desejo. Deixe-me pensar numa solução. Uma que não comprometa nenhum de nós. Está bem, Clara concordou. Mas, Henrique... Sim, não demore muito. A vida é curta demais para desperdiçarmos quando encontramos algo verdadeiro. Ela saiu, e ele ficou olhando a porta fechada, o gosto do beijo ainda nos lábios, sabendo que havia acabado de cruzar o Rubicão. Não havia mais volta. Henrique trabalhou como nunca nos dias seguintes. Montou um caso hermético contra Lourenço Tavares, documentando cada irregularidade, cada inconsistência. Chamou o promotor público, um velho amigo dos tempos de faculdade. Rogério, preciso de um favor, mas antes preciso de sua honestidade absoluta. O promotor, um homem robusto de barba grisalha, acenou. Sempre tive. O que foi? Henrique contou tudo. O caso, a falsificação e seu envolvimento pessoal com Clara. Estou comprometido emocionalmente. Sei disso. Mas o caso é sólido. A falsificação é real. Rogério ficou em silêncio por um momento. Você está apaixonado? Não era uma pergunta. Henrique suspirou. Sim. Patético, não é? Um juiz de 50 anos se apaixonando como um adolescente. Patético seria fingir que não está. Henrique, te conheço há 20 anos. Nunca te vi assim. Nem quando estava casado. Exatamente. Meu casamento foi um desastre por isso. Eu não sabia o que era sentir de verdade. E agora sabe? Agora sei. E é aterrorizante. Rogério sorriu. Amor é mesmo. Mas quanto ao caso, vou assumir. Se a perícia é sólida e há indícios de crime, o Ministério Público tem obrigação de agir. Você se afasta formalmente. Eu toco o processo. Tavares não terá com o que te atacar. Henrique sentiu um peso sair dos ombros. Obrigado, amigo. Mas, Henrique, seja honesto com ela também. Moças do interior têm o coração puro. Não brinque com isso. Nunca.
Antes corto o meu próprio. 3 semanas depois, Clara estava de volta à cidade para um depoimento formal. Henrique não podia estar presente oficialmente, mas esperou do lado de fora do fórum. Quando ela saiu, sorrindo aliviada, ele estava encostado no carro. Como foi? Bem, o promotor Rogério é ótimo. Disse que o caso está praticamente ganho. Tavares vai ter que retirar a ação e ainda pode responder por falsificação. Ótimo. Henrique hesitou. Clara, podemos conversar, em particular? Eles dirigiram até um mirante nos arredores da cidade, de onde se via o pôr do sol tingindo os campos de dourado. Henrique estacionou, mas ficou com as mãos no volante, tentando encontrar as palavras certas. Fui casado, começou. Há 15 anos. Durou 4. Terminou porque eu não sabia amar. Não de verdade. Era tudo dever, obrigação, manter as aparências para a família. Clara ouviu em silêncio. Jurei que nunca mais me envolveria, que não era feito para isso. Dediquei minha vida ao direito, à justiça abstrata. Foi mais fácil assim, mais seguro. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora você apareceu, com seus vestidos florais e suas histórias de vacas que gostam de música, e destruiu todas as minhas certezas. Ele finalmente olhou para ela. Clara, eu tenho 50 anos. Você tem 32. Eu sou rígido, difícil, preso em rotinas. Você é luz, espontaneidade. Não faz sentido. O coração raramente faz, ela respondeu, pegando a mão dele. Henrique, também tenho medo. Nunca namorei sério. Os homens da região me veem como a filha do seu Antônio. Alguém para casar e ter filhos. Ninguém nunca se importou com o que eu pensava, com o que eu sonhava. E o que você sonha? Sonho em manter a fazenda, mas não sozinha. Sonho em ter alguém para compartilhar o pôr do sol, para rir das teimosias da mimosa. Sonho em ter filhos um dia, mas só se forem com alguém que os amasse tanto quanto eu. Ela apertou a mão dele. Sonho em acordar ao lado de alguém que me faça sentir inteira. Clara, deixa eu terminar. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho, mas aprendi com o papai que a vida não espera. Ele trabalhou tanto, se preocupou tanto e morreu antes de aproveitar. Não quero isso para nós. Henrique puxou-a para um beijo, mais profundo desta vez, sem as barreiras da primeira vez. Clara subiu no colo dele desajeitadamente no carro apertado, rindo contra seus lábios. Isso é extremamente inadequado. Ele murmurou, as mãos na cintura dela. Ótimo. Está na hora de você fazer algo inadequado. Eles ficaram ali até as estrelas aparecerem, conversando sobre tudo e nada. Henrique contou sobre sua infância solitária, os internatos, a pressão para ser perfeito. Clara falou sobre a vida no campo, a dureza e a beleza, a solidão depois que o pai morreu. Venha comigo, ela disse de repente. Para a fazenda. Vem passar o fim de semana. Preciso que você veja, que entenda de onde venho. Clara, ainda é. O caso está nas mãos do Rogério. Você não é mais o juiz responsável. E preciso que você veja minha vida, antes de decidir se quer fazer parte dela. Henrique pensou em todas as razões para recusar. E então pensou em Clara, em como ela iluminara sua vida escura. Está bem, mas numa condição. Qual? Você vem jantar na minha casa antes. Quero te mostrar meu mundo também. O sorriso dela foi radiante. Aceito. O jantar na casa de Henrique foi revelador. Ela olhou os livros que forravam cada parede, as fotos formais, a ausência completa de desordem ou personalidade. É como um museu, ela observou, não com crítica, mas com tristeza. Você vive mesmo aqui, Henrique? Durmo aqui, ele corrigiu. Não sei se chamaria de viver. Clara caminhou pela sala tocando as coisas. Posso fazer algo? O quê? Ela foi até um vaso elegante, mas sem flores. Precisa de vida. Nos dias seguintes, começou a deixar pequenos toques. Um vaso com flores do campo, um pano de prato colorido na cozinha imaculada, uma foto deles dois que tirou no celular e colocou na estante. Henrique reclamava de brincadeira, mas secretamente amava ver sua casa ganhar cor e calor. Quando chegou o fim de semana da visita à fazenda,
Henrique estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Trouxe uma mala pequena, roupas formais demais para o campo. Clara riu quando viu. Não vai precisar de terno, amor. Trouxe botas? Botas? Ah, Henrique, temos tanto que te ensinar. A viagem até a fazenda Santa Rita levou 3 horas. Henrique dirigia seu sedã importado pela estrada de terra, cada solavanco fazendo-o questionar a sensatez daquilo. Clara, ao lado dele, cantarolava baixinho, a mão na dele sempre que possível. Quase lá! Ela anunciou quando passaram por uma curva e o vale se abriu à frente. Henrique parou o carro. A fazenda se estendia em colinas suaves, cortada por um córrego prateado que serpenteava entre os pastos. Uma casa simples de madeira, pintada de branco com detalhes azuis, estava cercada por árvores frutíferas. Galinhas ciscavam no terreiro. 3 vacas pastavam preguiçosamente perto do curral. É pequena, Clara disse, um toque de insegurança na voz. Nada comparado ao que você está acostumado. É perfeita, Henrique interrompeu, e ele realmente achava. Havia algo naquela simplicidade que tocava algo profundo nele. A casa por dentro era modesta, mas acolhedora. Móveis antigos, mas bem cuidados. Fotos nas paredes, Clara criança, o pai sorridente, a mãe que ele nunca conheceu. Um fogão a lenha ainda funcionando ao lado do moderno. Papai não deixava eu tirar o fogão velho, Clara explicou. Dizia que comida feita na lenha tem outro sabor. Henrique passou a mão pela superfície desgastada, imaginando gerações cozinhando ali. Tinha razão. Clara mostrou-lhe o quarto onde ficaria. Simples, mas limpo, com uma colcha de retalhos feita à mão. Era do papai. Achei que ficaria mais confortável aqui do que no quarto de hóspedes. E você? Ela sorriu. Meu quarto fica ali. Apontou para uma porta do outro lado do corredor. Mas a porta fica aberta caso precise de algo. O primeiro dia foi uma revelação. Clara acordou com o sol. As vacas não esperam. E arrastou um Henrique sonolento para o curral. Ele assistiu, fascinado, enquanto ela ordenha cada vaca com movimentos experientes, cantarolando suavemente. Quer tentar? Ela ofereceu, os olhos dançando. Eu não... Vem. Ela o puxou, posicionando suas mãos. Assim, vê? Pressão suave, mas firme. Como quando você... Bem, não importa. Ela ficou vermelha e Henrique riu, a primeira risada genuína em anos. Sua tentativa de ordenhar resultou em muito pouco leite e uma vaca irritada. Mas Clara ria tanto que valeu a pena. Depois foi alimentar as galinhas, consertar uma cerca, colher legumes da horta. Trabalho manual, simples, mas havia um ritmo nisso. Uma conexão com a terra que Henrique nunca experimentou. No almoço, Clara fez galinhada no fogão a lenha. O sabor era incomparável. Seu pai tinha razão. Henrique admitiu. Tem outro gosto. Tudo tem quando feito com carinho, ela respondeu, limpando o molho do canto da boca dele com o polegar. À tarde, caminharam até o córrego. Clara tirou os sapatos e entrou na água, rindo quando ele hesitou. Vem, Henrique. Está uma delícia. Você não faz muita coisa, pelo visto. Hora de mudar isso. Ele tirou sapatos e meias. Ato rebelde para um homem que sempre seguiu regras. A água estava gelada, mas refrescante. Clara o puxou mais fundo até estarem com água na cintura. Quando foi a última vez que você fez algo só porque sim? Ela perguntou. Sem razão, sem objetivo, Henrique pensou. Não me lembro. Isso me deixa tão triste. Ela abraçou-o, molhando sua camisa. Você viveu tanto tempo pela metade. Até você aparecer. Eles se beijaram ali, no meio do córrego, o sol se pondo ao longe. E Henrique sentiu algo dentro dele se abrir. Uma parte que estiver fechada tanto tempo que esqueceu sua existência. Naquela noite, após o jantar, sentaram-se no alpendre. Clara trouxe um violão velho. Sabia que toco? Mal e porcamente, mas toco. Ela começou a dedilhar uma música simples, desafinando levemente, mas cantando com o coração. Era uma moda de viola antiga, sobre amor e terra. Henrique a observava,
completamente enfeitiçado. Não pela música, que era objetivamente amadora, mas pela paixão, pela liberdade com que ela se expressava. Quando terminou, ele estava com lágrimas nos olhos. "O que foi?" ela perguntou preocupada. "Nada. Tudo. Você." Ele puxou-a para seus braços. "Clara, eu te amo. Não sei quando aconteceu, se foi no primeiro dia ou gradualmente, mas é real. E me aterroriza." "Por quê?" "Porque nunca amei antes. Não de verdade. E tenho medo de não saber como." "Ah, meu amor." Ela sussurrou, acariciando seu rosto. "Amor não é algo que se aprende. É algo que se sente. E você está sentindo agora, não está?" "Sim." "Deus, sim. Então está fazendo certo." Eles ficaram ali até tarde, envoltos um no outro, fazendo planos impossíveis e perfeitamente possíveis ao mesmo tempo. No segundo dia, Henrique acordou com o canto de um galo. Clara já estava levantada. Ele podia ouvir movimentos na cozinha. Desceu e encontrou-a preparando café, o cabelo preso num rabo de cavalo, usando uma camiseta velha e shorts. "Bom dia, dorminhoco," ela disse, sorrindo. "São quase 6. Quase 6. Clara, isso é de madrugada." No campo, o dia começa cedo. Ela serviu café forte e pão com manteiga caseira. "Hoje vamos ao povoado, dia de feira." A feira era uma explosão de vida. Barracas coloridas, gente conversando, crianças correndo. Clara conhecia todo mundo, e todos tinham curiosidade sobre o homem da cidade ao seu lado. "É o namorado, Clara?" Uma senhora idosa perguntou sem cerimônia. Henrique engasgou com o café. Clara apenas sorriu. "É sim, dona Marieta." "Ora, bem mais velho, mais bonito. E tem cara de bom." Quando se afastaram, Clara estava rindo da expressão horrorizada de Henrique. "Aqui todo mundo sabe de tudo," ela explicou. "Não tem segredo. E você não se importa que saibam?" "Por que me importaria? Não tenho vergonha de você, Henrique." Ele parou ali mesmo, no meio da feira, e beijou-a. Provavelmente alimentaria fofocas por meses, mas não se importou. De volta à fazenda, Clara sugeriu um banho no córrego. "Está muito calor." E Henrique hesitou, mas ela já estava se despindo sem pudor. Apenas a inocência de quem sempre nadou ali. Ele a seguiu, mas hesitante. Na água, ela era uma sereia, nadando entre as pedras, rindo da desajeitada dele. Quando ele finalmente a alcançou, puxou-a para perto. "Você é incrível," ele disse. "Sou apenas eu." Exatamente. Eles fizeram amor ali, na água rasa, cercados por natureza, sem pressa, descobrindo um ao outro. Clara era tímida, mas curiosa, e Henrique descobriu uma ternura em si mesmo que desconhecia. Depois, deitados na margem, ela desenhou círculos em seu peito. "Fica," ela sussurrou. "Não volta para a cidade. Fica aqui comigo." "Clara, eu sei, tem seu trabalho, sua vida. Mas pensa sobre isso? Poderia trabalhar de casa alguns dias, vir nos fins de semana. Fazemos dar certo." Henrique olhou o céu azul infinito, tão diferente do teto do tribunal. "Vamos fazer dar certo," ele prometeu. No domingo, quando chegou a hora de voltar, nenhum dos dois queria que aquilo acabasse. Henrique colocou a mala no carro lentamente, procrastinando. "Volto semana que vem," ele prometeu. "Melhor mesmo, senão vou até a cidade buscar você." Eles se beijaram longamente, em despedida. Na estrada de volta, Henrique pegou-se sorrindo. Sua casa ordenada, sua rotina rígida, de repente pareciam prisões que ele mesmo construíra. Clara havia lhe mostrado outra forma de viver. Agora cabia a ele ter coragem de abraçá-la. O processo contra Lourenço Tavares avançava rapidamente. Rogério era meticuloso e implacável, construindo um caso que deixava pouco espaço para dúvidas. A falsificação ficou comprovada em 3 perícias independentes, e testemunhas começaram a surgir. Outros pequenos fazendeiros que Tavares havia tentado intimidar de formas semelhantes. "O homem é um predador," Rogério comentou com Henrique durante um almoço. 20 anos fazendo isso, intimidando gente mais fraca. Mas dessa vez pegou a pessoa errada. "Como assim?" "Sua Clara, desculpe, a senhorita Clara, não se intimidou.
A maioria desiste, vende por preço de banana. Vai embora. Ela lutou e trouxe você para a briga. Henrique sorriu. Ela tem essa capacidade de fazer você querer ser melhor. Está mesmo apaixonado, hein? Perdidamente. Enquanto isso, Henrique ajustava sua vida para encaixar Clara nela. Começou a trabalhar alguns dias de casa, algo impensável para ele antes. Instalou equipamento de videoconferência, organizou seus processos digitalmente. Nos finais de semana, dirigia até a fazenda, chegando sempre com o sol se pondo e encontrando Clara no alpendre, esperando. Eles criaram uma rotina própria. Henrique ajudava nas tarefas da fazenda, ainda desajeitadamente, mas com boa vontade. Clara o ensinou a reconhecer plantas, a ler os sinais do tempo, a encontrar paz nos ritmos simples do campo. Você está diferente, sua secretária comentou um dia. Mais leve. Era verdade. Henrique sentia-se mais leve, como se tivesse largado um peso que carregava há décadas. Sorria mais, preocupava-se menos, via beleza em pequenas coisas que antes ignorava. Mas nem tudo era idílico. A diferença entre seus mundos às vezes criava atritos. Por que você precisa organizar tudo? Clara perguntou certo dia, exasperada. Henrique estava reorganizando o armário dela por cor e tipo de peça. É mais eficiente assim. Henrique, é um armário, não uma estante de tribunal. Ele parou, percebendo o que estava fazendo. Desculpa, é automático. Eu sei, mas você não precisa controlar tudo. Às vezes o caos é bonito. E havia a questão da família. A família de Henrique, pai falecido, mãe distante em outra cidade, não sabia de Clara ainda. Ele adiava a conversa temendo a reação. Tenho que contar para ela. Ele disse uma noite, enquanto jantavam. Tua mãe? Sim, mas ela vai ter opiniões. Sobre mim? Sobre tudo. Ela é complicada. Clara foi até ele sentando em seu colo. Henrique, tenho 32 anos e calejo de trabalhar no campo. Aguento uma senhora complicada. Ele riu, abraçando-a. Você não conhece minha mãe. A ligação, quando finalmente aconteceu, foi tão difícil quanto imaginava. Uma fazendeira? A voz metálica de sua mãe ecoou pelo telefone. Henrique, você está com 50 anos. Não está na idade de jogar sua vida pro alto por uma crise de meia-idade. Não é uma crise, mãe. É amor. Amor. Aos 50 anos. Com uma menina do interior que poderia ser sua filha. 18 anos de diferença não é tão... É sim. E o que os colegas vão pensar? O que a magistratura vai pensar? Não me importo. Houve silêncio do outro lado. Não se importa? Henrique, você sempre se importou. Sempre fez tudo certinho, seguiu todas as regras. E onde isso me levou? A uma vida vazia, mãe. A uma casa sem vida, um casamento fracassado, solidão. E você acha que uma caipira vai resolver isso? Henrique sentiu raiva queimar. Não a chame assim. E sim, ela já resolveu. Pela primeira vez em décadas, acordo feliz. Tenho algo para ansiar além de processos e audiências. Você vai se arrepender. Talvez, mas prefiro me arrepender de ter vivido do que de nunca ter tentado. Desligou tremendo. Clara, que ouviu tudo, a fazenda não era grande, abraçou-o por trás. Ela vai se acostumar, sussurrou. E se não se acostumar? Aí ela vai perder um filho maravilhoso. Escolha dela. A firmeza de Clara, sua certeza inabalável, dava força a Henrique. Ela não duvidava deles, então ele também não duvidaria. O caso de Tavares chegou ao ápice quando o empresário tentou intimidar testemunhas. Um erro fatal. Rogério conseguiu uma ordem de prisão temporária, e o império de mentiras desmoronou. Ele aceitou um acordo. Rogério ligou para Henrique uma tarde. Retira todas as ações contra a fazenda, paga a indenização por danos morais e ainda vai responder por outras falsificações. Sua menina está livre. Henrique desligou e imediatamente ligou para Clara. Você ganhou. Acabou. A fazenda é sua. Sem dívidas. Sem ameaças. O grito de alegria dela o fez sorrir. De verdade? Henrique, de verdade? De verdade, meu amor. Vem aqui. Agora. Preciso comemorar com você.
Ele olhou a pilha de processos na mesa. Pela primeira vez em 30 anos de carreira disse: "Estou saindo mais cedo hoje", para a secretária atônita, e dirigiu 3 horas até a fazenda. Encontrou Clara no alpendre, segurando um bolo torto com vela improvisada. "Fiz para comemorar", ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Ficou horrível, mas é o que importa." Henrique comeu o bolo, que estava de fato horrível, e achou a coisa mais deliciosa do mundo. "A fazenda está salva", Clara disse, deitada com ele sob as estrelas mais tarde. "Papai estaria tão feliz e tão grato a você. Eu não fiz muito, apenas vi a verdade." "Você fez tudo. Você acreditou em mim quando ninguém acreditou." Henrique virou-se para ela. "Clara, quero que você conheça alguém, uma pessoa importante." "Tua mãe?" "Não, ainda não estou pronto para aquela batalha." "Mas tenho um afilhado, Marcos. Ele é advogado, está começando. E preciso que pessoas importantes da minha vida se conheçam." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Sou importante? Você é tudo." O encontro com Marcos aconteceu no fim de semana seguinte. O jovem advogado, de 28 anos, dirigiu até a fazenda com curiosidade evidente. "Então é aqui que meu padrinho desaparece todos os fins de semana", ele disse, sorrindo quando Clara o recebeu. "Culpada", ela respondeu, gostando dele imediatamente. Havia uma abertura em Marcos, uma leveza que lembrava como Henrique poderia ser. Durante o almoço, Marcos contou histórias da infância, quando Henrique foi a única figura paterna estável em sua vida após o divórcio dos pais. "Ele me ensinou a jogar xadrez", Marcos disse. "Levava anos para eu ganhar uma partida, mas quando ganhei, comemorou como se fosse dele a vitória." "Porque foi", Henrique disse. "Te ensinei tudo o que sabia. E agora você está aprendendo coisas novas", Marcos observou olhando para Clara. "Nunca te vi assim, padrinho. Feliz." Aquela noite, após Marcos partir, Clara e Henrique ficaram no alpendre. "Ele me aprovou", ela disse. "Você é impossível de não aprovar." "Tua mãe parece discordar." Henrique suspirou. "Minha mãe Ela é produto de uma época diferente. Aparências importam mais que felicidade para ela. E se ela nunca aceitar? Então continuamos assim, felizes. Sem aprovação de ninguém além de nós mesmos." Clara aninhou-se nele. "Sabe o que percebi? Você não usa mais gravata nos fins de semana." Era verdade. Ele vinha de camiseta e jeans agora, sapatos confortáveis em vez de sociais. "Você está me corrompendo", ele disse sorrindo. "Estou te libertando." E ela estava. A cada dia, a cada fim de semana, Henrique sentia as correntes do passado afrouxarem. A rigidez que definia toda a sua vida começava a ceder, deixando espaço para a espontaneidade, para a alegria, para amor. O outono chegou à fazenda com tons dourados. Henrique passou a trabalhar 3 dias por semana de casa, ou melhor, da fazenda de Clara. Transformaram um quarto extra em escritório, com internet reforçada e equipamento adequado. Ele conduzia audiências virtuais pela manhã e à tarde ajudava Clara com os afazeres. A rotina dele se estabeleceu de forma orgânica. Henrique aprendeu a acordar cedo, não sem reclamações, e descobriu que havia certa paz em ordenhar vacas antes do amanhecer. Clara aprendeu a dar espaço quando ele estava em audiência, mas sempre deixava café fresco e um bilhete carinhoso. "Você está abandonando a comarca", seu colega mais próximo comentou certo dia. "Metade das suas audiências é online agora. E os processos estão em dia. Qual o problema?" "Nenhum. Apenas... Você mudou, Henrique. Não sei se para melhor ou pior." "Para melhor", ele disse com certeza. "Definitivamente para melhor. Mas mudanças sempre trazem resistência." O tribunal começou a murmurar. "O juiz Henrique está diferente. Anda relaxado demais. Aquela moça da fazenda." Henrique ignorava a maior parte, mas algumas flechas acertavam, especialmente quando o corregedor o chamou para uma conversa. "Henrique, você é um dos nossos magistrados mais respeitados, mas esses arranjos de trabalho são ortodoxos. Não violam nenhuma regra. Estou cumprindo minha carga." "Sei disso, mas aparências importam. E sua
proximidade com a senhorita Clara, logo após um caso envolvendo-a, que foi devidamente transferido e resolvido por outro membro do Ministério Público. Ainda assim, as pessoas falam. Henrique se levantou. Com todo respeito, doutor, minha vida pessoal não é da conta do tribunal enquanto não interfere no meu trabalho. E não interfere. Está se tornando confrontador. Isso não é típico de você. Talvez o eu típico não fosse quem eu deveria ser. A tensão escalou quando sua mãe finalmente apareceu, sem aviso, claro, na fazenda numa tarde de sábado. Clara estava na horta quando o carro de luxo estacionou. Uma senhora elegante, cabelos impecavelmente brancos, tailleur caro, desceu com expressão de quem cheirava algo podre. Você deve ser Clara, disse sem preâmbulo. Dona Helena, Clara respondeu, limpando a terra das mãos. Que surpresa! Henrique está no curral, já vou chamar ele. Não precisa. Vim falar com você. Clara indicou o alpendre. Quer entrar? Faça um café. Não ficarei muito. Mas seguiu Clara mesmo assim. Sentadas em cadeiras de balanço, Helena visivelmente desconfortável, um silêncio tenso se instalou. Vou ser direta, Helena disse. Não sei o que você fez para enfeitiçar meu filho, mas isso precisa acabar. Clara piscou. Enfeitiçar? Dona Helena, eu apenas... Você é jovem, bonita, indefesa, o tipo perfeito para atrair um homem em crise de meia-idade. Mas quando a novidade passar, quando ele se cansar de brincar de fazendeiro, você vai estar sozinha novamente. Com todo respeito, a senhora não conhece seu filho. Não conheço? Criei ele. Sei exatamente quem ele é. Um homem sério, dedicado, que não joga tudo pela janela por um capricho. Amor não é capricho. Amor. Helena riu, amarga. Minha querida, homens como meu filho não largam carreiras de décadas por amor. Ele vai se cansar dessa fantasia e voltar para a cidade. E você vai ficar aqui, de coração partido, tendo perdido tempo precioso da sua juventude. Clara sentiu raiva queimar, mas manteve a voz calma. A senhora está errada sobre ele e sobre nós. Henrique não está em crise. Ele estava sufocando numa vida que não era dele. Eu apenas o ajudei a respirar. Que conveniente para você. Olha, dona Helena. Clara se levantou, o limite da paciência alcançado. Entendo que está preocupada. É sua mãe. Mas não vou ficar aqui ouvindo desfeitas. Amo seu filho. Ele me ama. Temos uma vida boa juntos. Se a senhora não consegue se alegrar por isso, pelo menos tenha a decência de não tentar destruir. Você tem coragem. Vou lhe dar isso. Tenho. Passei a vida inteira lidando com terra dura, clima inclemente, preconceito de gente que acha que quem mora no campo é menos. Não vou me intimidar com uma senhora rica que acha que pode comprar ou destruir qualquer coisa. E foi quando Henrique apareceu, suado do trabalho, e congelou ao ver a cena. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim ver pessoalmente essa fazenda que valeu seu juízo. E já estava indo. Clara disse firmemente. Helena olhou entre os dois, algo mudando em sua expressão. Talvez fosse a forma como Henrique imediatamente foi até Clara, a mão em suas costas, gesto protetor e íntimo. Talvez fosse a determinação no rosto da moça. Ou talvez fosse simplesmente cansaço. Não vou aprovar isso, ela disse, mas a voz tinha menos convicção. Não precisa, Henrique respondeu. Mas é minha vida, mãe. E pela primeira vez em 50 anos, estou feliz. Pensei que isso importaria para você. Helena ficou em silêncio por longos segundos. Você está realmente feliz? Mais do que jamais fui. Ela assentiu lentamente. Então, suponho que é isso. Virou-se para Clara. Cuide dele. Ele pode parecer forte, mas tem um coração mais frágil do que aparenta. Eu sei, Clara disse suavemente. E vou cuidar, prometo. Após Helena partir, Clara desabou no sofá. Tua mãe é aterrorizante. Henrique riu, sentando ao lado dela. Disse que era complicada. Complicada não é a palavra, mas acho que, no final, ela entendeu algo. O quê? Que estamos juntos de verdade, que não é brincadeira. Ele puxou-a para um abraço. Nunca foi brincadeira.
Naquela noite, deitados na cama, Clara perguntou: Você se arrepende de toda essa mudança? Nunca. E você? Se arrepende de ter ido atrás do juiz rígido? Ele não é mais tão rígido, ela riu. Mas não me arrependo. Mesmo com tua mãe aterrorizante e as fofocas do tribunal. As fofocas vão passar. Minha mãe vai se acostumar eventualmente. E nós? Nós vamos ficar cada vez melhores. Ele tinha razão. Com o passar dos meses, a vida deles encontrou um equilíbrio bonito. Henrique trabalhava 3 dias na fazenda, 2 na cidade. Clara ocasionalmente o acompanhava, chocando os colegas dele com sua naturalidade e inteligência. Ela não é o que eu esperava, uma colega juíza comentou após um jantar. Pensei que fosse, sei lá. Mas ela é brilhante. Consegue discutir jurisprudência agrária melhor que a maioria dos advogados. Ela estuda, Henrique disse com orgulho. Pegou livros meus, pesquisa online, quer entender meu mundo assim como me mostrou o dela. Foi verdade. Clara tinha uma fome de conhecimento que surpreendia. Lia os livros de direito de Henrique, fazia perguntas, debatia. Ele a ajudou a entender as leis agrárias, direitos trabalhistas rurais, questões ambientais. Ela se tornou uma defensora feroz dos pequenos produtores da região. Deveria estudar direito, Henrique sugeriu um dia. Aos 32, com a fazenda para cuidar? Por que não? Faz online, eu te ajudo. Você tem talento natural para isso, Clara pensou. Seria incrível. Poder ajudar pessoas como meu pai que não sabem seus direitos. Então vamos fazer acontecer. A inscrição dela no curso de Direito à Distância foi celebrada como vitória. Henrique nunca se sentiu tão orgulhoso. O primeiro ano de faculdade de Clara coincidiu com mudanças importantes. Henrique, cada vez mais estabelecido no regime híbrido de trabalho, começou a repensar sua carreira toda. E se eu pedisse aposentadoria? Ele disse uma noite, a ideia surgindo subitamente. Clara olhou dos livros. Você tem idade para isso? Tenho 30 anos de carreira. Com alguns cálculos consigo aposentadoria integral. Mas você gosta de ser juiz. Gosto da justiça, não necessariamente do tribunal. E há outras formas de fazer justiça. Nos meses seguintes, Henrique explorou opções. Poderia dar consultoria, ensinar, escrever artigos, até mesmo advocacia para causas específicas, pequenos produtores, questões agrárias. Seria trabalhar com Clara, ele percebeu, ajudando a comunidade dela. A ideia foi amadurecendo. Henrique começou a preparar sua saída, organizando casos, indicando sucessores. O tribunal, curiosamente, não resistiu tanto quanto esperava. Você deu tudo de si por décadas, o desembargador disse. Merece viver um pouco. A aposentadoria foi marcada para o fim do ano. Enquanto isso, a vida na fazenda floresceu. Clara expandiu a horta, começou a produzir geleias artesanais. Henrique descobriu talento inesperado para a marcenaria, consertando e construindo coisas. Quem diria? Ela riu ao vê-lo concentrado numa cadeira de balanço. O juiz virou carpinteiro. Juiz aposentado, ele corrigiu. Faltam 3 meses. Nervoso? Ansioso. Pela primeira vez, escolhendo minha vida, não seguindo o roteiro de outra pessoa. A festa de aposentadoria foi simples, como Henrique pediu. Alguns colegas próximos, Marcos, e, surpresa, sua mãe apareceu. Vim ver meu filho cometer a loucura oficial, Helena disse, mas havia um sorriso nos lábios. Ela havia, de fato, começado a se acostumar. Visitava ocasionalmente, nunca totalmente confortável na fazenda, mas fazendo esforço. E Clara, com sua paciência infinita, conquistava-a aos poucos. Suas geleias são melhores que as que compro na cidade. Helena admitiu certa vez. O maior elogio que conseguia dar. No dia da aposentadoria oficial, Henrique sentiu alívio mais que tristeza. Fechou o gabinete, empacotou seus livros pessoais, despediu-se de colegas. É estranho, ele admitiu para Clara naquela noite. Passei 30 anos nisso, e agora, vazio. Não é vazio, é espaço.
espaço para preenchimento com coisas novas. E havia muitas coisas novas. Henrique começou a dar consultoria para associações de produtores rurais, trabalho que pagava razoavelmente e permitia horários flexíveis. Clara avançava nos estudos, tirando notas excelentes. Eles também começaram a viajar, algo que nenhum dos dois fizerão muito. Viagens simples, de carro, explorando o interior, conhecendo outras comunidades rurais. É tão diferente. Clara maravilhou-se numa dessas viagens. Cada lugar tem seus costumes, suas tradições. E seus problemas jurídicos, Henrique acrescentou, já identificando questões em cada parada. Lentamente, eles desenvolveram um projeto: levar assistência jurídica gratuita para comunidades rurais. Henrique com a experiência, Clara com o conhecimento da realidade local. Seria nosso projeto, ela disse animada. Juntos, igual a tudo que fazemos. A ideia tomou forma. Conseguiram parceria com a Universidade de Clara, estabeleceram um cronograma. Uma vez por mês, iriam a uma comunidade diferente, oferecendo orientação jurídica gratuita. O primeiro mutirão foi emocionante e caótico. Dezenas de pessoas apareceram. Problemas de terra, trabalhistas, previdenciários. Henrique e Clara atenderam até o anoitecer. Ajudamos 23 famílias hoje, Clara disse, exausta, mas radiante na viagem de volta. E voltaremos mês que vem. E no próximo, há tanto por fazer. Pela primeira vez, Henrique sentia que sua carreira jurídica tinha propósito verdadeiro. Não era sobre jurisprudência abstrata ou debates técnicos. Era sobre pessoas reais, com problemas reais. Naquela noite, no alpendre como sempre, Clara aninhada nele, Henrique refletiu. Sabe o que percebi? Ele disse. Passei 50 anos tentando ser perfeito segundo os padrões de outras pessoas. E fui miserável. Agora tento apenas ser bom para você, para a nossa comunidade. E sou feliz. Não é só sobre mim, Clara corrigiu. É sobre você ter encontrado seu lugar, onde seus dons servem pessoas de verdade. Talvez. Mas você me trouxe aqui, para esse lugar. Nós nos trouxemos, um ao outro. Era verdade. Clara crescera também. Não era mais apenas a moça assustada do interior pedindo ajuda. Era uma mulher confiante, estudante dedicada, parceira igual. Henrique a via debatendo com colegas de faculdade em chamadas de vídeo, defendendo teses, crescendo. Você vai ser uma advogada incrível, ele disse. Vou ter o melhor professor. Eles sonhavam com o futuro. Clara se formando, talvez abrindo um escritório, trabalhando juntos oficialmente. A fazenda continuaria talvez expandindo para turismo rural. Crianças, eventualmente. Você quer filhos? Clara perguntou uma noite, a pergunta saindo do nada. Henrique ficou surpreso. Eu nunca pensei muito nisso. Tenho 51 anos. E muitos homens têm filhos nessa idade. É verdade. Você quer? Quero. Um dia. Não agora, enquanto estou estudando. Mas um dia, uma fazenda sem criança parece incompleta. A ideia, antes aterrorizante, agora parecia possível. Bonita até. Então, um dia teremos. O segundo ano de faculdade de Clara trouxe novos desafios. Ela teve que ir à cidade para algumas aulas presenciais obrigatórias. Henrique a acompanhava quando possível, ficando em seu antigo apartamento que mantiverão, mas raramente usava. Isto parece um museu, Clara disse na primeira vez. Os móveis cobertos, pouca vida. É praticamente. Não venho aqui há meses. Poderíamos dar um pouco de vida. Se vamos ficar aqui às vezes... Eles redecoraram juntos, Clara trazendo plantas, cores, calor. O apartamento transformou-se, tornando-se extensão da vida deles. Funcional, mas acolhedor. Nessas estadias na cidade, conheceram outro lado um do outro. Clara descobriu que gostava de museus, teatros, cultura que não tinha acesso no campo. Henrique redescobriu a cidade através dos olhos dela, encontrando magia onde antes via apenas concreto. É diferente com você, ele admitiu após uma noite no teatro. Antes era obrigação social, agora é compartilhar algo bonito com quem amo.
Tudo é diferente quando compartilhado, ela disse, sábia além dos anos, mas a fazenda sempre os chamava de volta. Era onde pertenciam verdadeiramente. A cidade era visitas, necessidade. A fazenda era lar. Um dia, Clara recebeu carta inesperada. É da universidade. Fui selecionada para um programa de excelência. Posso fazer intercâmbio de um semestre, estudar direito agrário numa universidade especializada. Isso é maravilhoso. Onde? São Paulo. Mas seria 6 meses longe, da fazenda, de você. Henrique viu a luta em seus olhos. Você tem que ir. Mas, Clara, é uma oportunidade incrível. Não pode recusar por minha causa. Não é só por você. É a fazenda, as vacas, nossos projetos. Vamos dar um jeito. Eu cuido da fazenda. Vou te visitar todo fim de semana. São apenas 6 meses. 6 meses é muito tempo. É, mas vai passar. E você volta mais preparada, mais conhecedora. Vale a pena. Ela ainda hesitava. Henrique, tenho medo. Medo de que a distância não vai mudar nada. Ele a cortou, firme. Nosso amor não é tão frágil. Sobreviveu sua mãe, fofocas do tribunal, diferenças de idade e classe. Sobrevive 6 meses. Finalmente ela concordou. A partida foi dolorosa. Henrique a levou para São Paulo, ajudou a se instalar num alojamento estudantil. Liga todo dia, ela pediu, lágrimas nos olhos. Todo dia. E venho te ver nos fins de semana alternados. Promete? Prometo. O primeiro mês foi difícil. A fazenda parecia vazia sem Clara. Henrique cumpria as rotinas mecanicamente. Ordenha, alimentação, manutenção. Mas faltava nem de alegria, a música, a vida que ela trazia. Eles falavam por vídeo toda noite. Clara mostrava a universidade, os colegas, as aulas. Henrique mostrava a fazenda, atualizava sobre as vacas. Mimosa está de mal por você não estar aqui. O progresso dos projetos. Estou morrendo de saudade, ela confessava. Eu também. Mas você está indo tão bem? Estou orgulhoso. E estava. Clara florescia no ambiente acadêmico, absorvendo conhecimento, debatendo, crescendo. Foi selecionada para um grupo de pesquisa. Apresentou um papel sobre direitos agrários. Henrique a visitou como prometido, fins de semana alternados. Conheceu os amigos dela, os professores. Eles exploraram São Paulo juntos, roubando momentos de intimidade onde podiam. 3 meses ainda. Clara suspirou numa dessas visitas. Parecem eternidade. Vão passar. E aí você volta e retomamos nossa vida. Mas ambos sabiam que a vida seria ligeiramente diferente. Clara estava mudando, crescendo. E isso era bom, mesmo que assustador. O 3º mês de separação trouxe uma crise. Clara ligou, voz estranha. Henrique, recebi uma proposta. Que tipo de proposta? Um professor aqui, o Dr. Sampaio, tem um escritório especializado em direito agrário. Ele me convidou para estagiar. Seria depois que eu voltar. Mas teria que ser aqui, em São Paulo. Silêncio pesado. Henrique, estou aqui, só processando. É uma oportunidade incrível. Ele é referência na área. Aprende seria imenso. Eu sei. Mas significaria, não sei, mais tempo longe. Talvez mudar de vez para cá. Henrique sentiu o mundo cambalear. Mudar para São Paulo. Ou, você poderia vir comigo? Clara, minha vida inteira está na fazenda agora. Os projetos, as consultorias. E a minha vida está começando aqui. Ou poderia estar. A discussão que se seguiu foi a primeira séria que tiveram. Vozes não subiram. Nenhum dos dois era do tipo. Mas a tensão estava lá. Não estou pedindo para você desistir de nada, Clara disse. Apenas considerar possibilidades. E você? Considerou que talvez esse não seja seu caminho? Que talvez pertença à fazenda, à nossa comunidade? Pertencer não significa ficar parada, Henrique. Pensei que você, de todas as pessoas, entenderia isso. Você mudou sua vida inteira para algo mais simples, mais conectado. Você está fazendo o oposto. Estou crescendo, aprendendo. Isso não é oposto, é complementar. A ligação terminou mal. Pela primeira vez,
Dormiram sem o "te amo" de despedida. Henrique passou a noite em claro, olhando o teto, questionando tudo. Estava sendo egoísta? Ela estava sendo ambiciosa demais? Ou ambos estavam certos e simplesmente incompatíveis? Na manhã seguinte, ligou para Marcos. Preciso de conselho, de alguém que conhece nós dois. Marcos ouviu tudo. Padrinho, posso ser honesto? Por favor. Você está com medo. Não de perder Clara para São Paulo, de que ela cresça além de você. Isso é ridículo. É? Você encontrou paz na simplicidade. Tem medo que ela complicando as coisas, essa paz desapareça. E se tiver? Aí você confia. No amor de vocês, na capacidade de crescerem juntos, mesmo em direções diferentes. As palavras ficaram com Henrique. Ele passou o dia pensando, trabalhando mecanicamente na fazenda. À noite, ligou para Clara. Desculpa, disseram juntos. Riram, tensão quebrando um pouco. Você primeiro, Henrique disse. Desculpa por pressionar. Não preciso decidir agora. E seja qual for a decisão, vamos decidir juntos. Não. Clara, eu que me desculpo. Você está certa. Está crescendo, e isso é lindo. E eu estou com medo. De quê? De que você cresça além de mim. De que perceba que o velho juiz aposentado não é tão interessante assim. Henrique, a voz dela era pura ternura. Amor, você é a pessoa mais interessante que já conheci. E não vai deixar de ser só porque estou estudando. Mas e se nossos caminhos divergirem demais? Aí fazemos eles convergirem de novo. Casais não precisam estar colados sempre. Precisam querer voltar um para o outro. E eu quero. Sempre vou querer. Eu também. Então vamos descobrir juntos. Talvez eu aceite o estágio, mas a gente mantém a fazenda como base. Talvez você venha algumas vezes para cá. Talvez encontremos um meio termo que ninguém pensou ainda. Você ficou sábia em São Paulo. Estava desesperada, na verdade. Pensei que tinha perdido você. Nunca. Brigamos, discordamos, mas você nunca vai me perder. Estou aqui, Clara. Sempre vou estar. A crise passou, mas deixou lições. Eles eram duas pessoas independentes, com crescimentos próprios. O segredo era crescer sem se distanciar. Clara terminou o intercâmbio com honras. Seu trabalho sobre direitos agrários foi publicado numa revista especializada. Quando Henrique foi buscá-la, orgulho estampado no rosto, ela correu para seus braços como criança. Me leva para casa, ela pediu. Morro de saudade da nossa fazenda. O caminho de volta foi cheio de histórias. Clara contou sobre tudo que aprendeu, as pessoas que conheceu. Henrique atualizou sobre os projetos, as mudanças na fazenda. E as vacas? Ela perguntou. Mimosa está insuportável. Só deixa o vizinho ordenhar se ele cantar. Não é a mesma coisa. Clara riu. Aquela risada que Henrique amava desde o primeiro dia. De volta à fazenda, foi como respirar de novo. Clara caminhou por cada canto, tocando tudo, reconectando. As vacas mugiram alto quando a viram. Oi, meninas, ela disse, olhos cheios de lágrimas. Senti saudades. Naquela noite no alpendre, Clara disse. Decidi sobre a proposta. Henrique tensionou. Vou aceitar, mas com condições. Trabalho remoto 3 dias por semana, presencial 2. Significa viagens frequentes, mas dá para manter a fazenda como base. E o Dr. Sampaio concordou? Relutantemente. Mas meu trabalho durante o intercâmbio convenceu ele. E deixei claro, não abro mão da minha vida aqui. Henrique puxou-a para um beijo profundo. Estou tão orgulhoso de você. Mesmo com a complicação, especialmente por causa disso. Você não desistiu dos seus sonhos, mas também não desistiu de nós. Achou um jeito. Nós achamos, juntos. Os meses seguintes foram de adaptação. Clara começou o estágio, dividindo o tempo entre São Paulo e a fazenda. Henrique continuou os projetos locais, mas também começou a trabalhar com o escritório dela ocasionalmente, trazendo experiência prática. Somos uma dupla boa, o Dr. Sampaio admitiu. Ela com o conhecimento teórico, você com a prática, e ambos com conexão real com os clientes. Eles desenvolveram uma rotina.
Clara, em São Paulo, segunda e terça, voltava quarta. Trabalhava remotamente quinta e sexta, livre nos fins de semana. Henrique a visitava ocasionalmente, mas a fazenda era responsabilidade principalmente dele. É estranho, ele comentou com Marcos. Me tornei um fazendeiro de verdade. E está amando isso. Estou. Nunca pensei que aos 50 e poucos estaria aprendendo a fazer queijo artesanal. A vida é engraçada assim. A formatura de Clara foi um marco. A família inteira foi. Henrique, sua mãe, que agora tratava Clara com respeito genuíno. Marcos, amigos da região. Clara discursou como oradora da turma, falando sobre justiça social e conexão com a terra. Aprendi que direito não é apenas código e jurisprudência, ela disse. É sobre pessoas, e minha missão é usar esse conhecimento para ajudar pessoas como as que cresci ao lado. Henrique não conseguiu segurar as lágrimas. Depois da formatura, houve festa na fazenda. Meio tribunal, meio roça. Uma mistura perfeita da vida deles. Colegas de São Paulo de Clara conversavam com vizinhos fazendeiros. Advogados trocavam receitas de geleia com donas de casa. Vocês criaram algo especial, Helena comentou vendo a cena. Dois mundos que não deveriam se misturar, mas vocês fizeram funcionar. Amor faz isso, Clara respondeu simplesmente. Helena assentiu. Eu estava errada. Sobre vocês. Levei tempo para ver, mas você é boa para ele. E ele é bom para você. Obrigada por finalmente entender. De nada. E Clara, desculpa por ter sido tão difícil no começo. Já perdoei há tempos. Henrique as encontrou conversando, duas das mulheres mais importantes de sua vida, e sentiu completude. Aquela noite, após todos partirem, Clara e Henrique ficaram no alpendre como sempre. Conseguimos, ela disse, contra todas as probabilidades, um juiz rígido e uma moça do interior. Que não são mais tão rígidos ou apenas do interior. Não, evoluímos, juntos. Henrique pegou sua mão. Clara, há algo que quero te perguntar há tempos. O quê? Ele desceu do balanço, ajoelhando-se. Da camisa, tirou uma caixa. Casa comigo, oficialmente, diante de Deus, da lei e de todas essas vacas. Clara riu através das lágrimas. Você está me pedindo em casamento no alpendre, sem planejamento? Alguns momentos perfeitos não são planejados, são apenas certos. Sim, 1000 vezes sim. O anel, simples, delicado, com pequena esmeralda que combinava com seus olhos, deslizou perfeitamente. Eles se beijaram enquanto as estrelas testemunhavam, e algum lugar no curral, Mimosa mugiu aprovação. O planejamento do casamento revelou mais uma vez como diferentes eram seus mundos. Helena queria evento grande em hotel de luxo na cidade. Os vizinhos de Clara esperavam festa tradicional na fazenda. Clara queria algo simples. Henrique queria o que ela quisesse. Façamos 2, Marcos sugeriu sabiamente. Cerimônia íntima na fazenda para a família e amigos próximos. Depois, recepção maior na cidade para colegas e conhecidos. Foi o que fizeram. A cerimônia foi num sábado de primavera, no alpendre decorado com flores silvestres. O juiz de paz era um amigo aposentado de Henrique. Clara usava vestido simples de renda, descalça como insistiu. Henrique, pela primeira vez voluntariamente, vestiu traje casual, calça clara e camisa branca, sem gravata. Você está linda. Ele sussurrou quando ela apareceu. Você também. E finalmente sem gravata. Os votos foram escritos por eles. Clara prometeu, amar mesmo quando você reorganizar meus armários. Henrique prometeu, sempre deixar espaço para o caos que você traz. Não houve olho seco. A festa depois foi mistura perfeita. Churrasco no espeto, música sertaneja, mas também um quarteto de cordas tocando clássicos. Crianças corriam entre vacas. Advogados dançavam com fazendeiros. Isto é surrealista, Rogério comentou, observando, mas de forma boa. A recepção na cidade, semana depois, foi mais formal. Hotel 5 estrelas, trajes de gala, Henrique de terno completo, pelo menos desta vez. Clara em vestido de noiva tradicional. Prefiro o outro, ela sussurrou.
Eu também. Mas sua sogra organizou tanto. De fato, Helena se superara. Tudo era perfeito, elegante, mas faltava o calor da fazenda. Podemos ir embora logo? Clara pediu após os discursos. Mal posso esperar. Lua de mel foi no exterior, primeira viagem internacional de Clara. Henrique escolheu Portugal, mistura de cidade e campo. Eles exploraram Lisboa, mas passaram mais tempo em pequenas vilas rurais, conhecendo produtores de vinho e azeite. É diferente daqui, Clara observou numa vinícola. Mas tem a mesma essência, pessoas conectadas com a terra. Essência que você me ensinou a ver. De volta ao Brasil, retomaram a rotina. Agora como marido e mulher. Pequena diferença no papel, enorme no sentimento. Gosto de te chamar de meu marido. Clara dizia sorrindo. Gosto de você como minha esposa. Os projetos cresciam. O escritório em São Paulo prosperava, especialmente os casos rurais que Clara trazia. Henrique se tornou consultor regular, respeitado pela experiência. Localmente, os mutirões jurídicos se expandiram. Agora, treinavam estudantes, criando rede de apoio sustentável. Vocês estão mudando vidas, um professor comentou. Décadas de injustiça sendo corrigidas. É apenas o começo, Clara respondeu. 1 ano após o casamento, Clara descobriu a gravidez, não planejada, mas não indesejada. Henrique, ela disse, nervosa, segurando o teste. Vamos ter um bebê. Ele a encarou, processando. 54 anos ia ser pai. Deveria estar aterrorizado. Um bebê, repetiu. E então sorriu, aquele sorriso largo que reservava só para ela. Vamos ter um bebê. Pegou-a no colo, rodopiando. Clara riu, chorando, completamente feliz. A gravidez foi tranquila. Clara continuou trabalhando, agora inteiramente remoto. Henrique se tornou excessivamente protetor, algo que ela achava alternadamente irritante e adorável. Amor, é uma gravidez, não uma doença. Eu sei, mas você é preciosa, e agora carrega algo ainda mais precioso. Os preparativos para o bebê foram aventura. Henrique insistiu em construir o berço pessoalmente, projeto que levou meses e ficou ligeiramente torto. Está perfeito, Clara mentiu piedosamente. Está torto. Torto com amor. Helena, surpreendentemente, estava estática com a notícia de ser avó. Visitava frequentemente, trazendo roupas, brinquedos, conselhos não solicitados. Vai ser menino, ela declarava com certeza. Pode ser menina, Clara respondia. Menino. Tenho intuição para essas coisas. Foi menina. Clara Maria nasceu numa manhã de verão, chorando alto, olhos verdes como a mãe. Henrique segurou a filha pela primeira vez e sentiu o mundo parar. Olá, pequena, ele sussurrou. Demorei a vida inteira para te encontrar. Clara, exausta, mas radiante, observou. Ela te ama já. E eu a ela. Vocês duas são meu mundo. Os primeiros meses foram caóticos. Noites sem dormir, fraldas infinitas, choro inexplicável. Henrique, acostumado a controle e ordem, teve que se render ao caos de um recém-nascido. Ela não segue cronograma, ele reclamava, exausto. Bem-vindo à paternidade. Clara ria. Mas havia momentos mágicos. Clara amamentando enquanto o sol nascia, Henrique embalando a filha no alpendre, os três juntos ninho de travesseiros. Somos uma família, Clara disse uma dessas manhãs. A mais improvável família. A melhor. Clara Maria cresceu cercada por amor e terra. Seus primeiros passos foram no terreiro. Primeira palavra foi vaca. Henrique insistia que fora papai, mas Clara tinha vídeo provando o contrário. Aos 2 anos, já ajudava na fazenda, mais atrapalhando que ajudando, mas com entusiasmo comovente. Ela é igualzinha a você, Henrique comentou, vendo a filha tentando ordenhar e falhando espetacularmente. Puxou o melhor dos dois, Clara corrigiu. Era verdade. Clara Maria tinha a determinação da mãe e a inteligência do pai, e teimosia de ambos. Estamos em apuros quando ela crescer, Henrique disse. Estamos, mas que apuros bonitos. O escritório continuava crescendo. Clara se tornou sócia, especializada em direito agrário. Henrique trabalhava meio período, aproveitando mais tempo com a filha.
Nunca pensei que seria pai dedicado, ele admitiu para Marcos. Nunca é tarde para ser quem deveria ser desde sempre. Filosofia barata, mas verdadeira. Henrique não discutiu. Aos 56 anos tinha a vida que nunca imaginava. Casamento feliz, filha amada, trabalho significativo. A rigidez que definira tanto tempo sua existência dera lugar à flexibilidade, à alegria espontânea. Você mudou tanto, Helena comentou numa visita. Mal reconheço o filho que criei. Para melhor ou pior? Para melhor, definitivamente melhor. Demorei a ver, mas Clara, ela te salvou. Nós nos salvamos, um ao outro. Na noite do 5º aniversário de casamento, após colocar Clara Maria para dormir, Henrique e Clara se sentaram no alpendre, seu ritual sagrado. 5 anos, ela disse. Parece ontem e eternidade ao mesmo tempo. Melhor 5 anos da minha vida. Mesmo com fraldas, noites sem dormir, minha bagunça constante. Especialmente por causa disso. Clara, antes de você, eu existia, não vivia, apenas existia, cumprindo funções. E agora? Agora vivo. Cada dia, cada momento. Mesmo os difíceis. Também vivemos os difíceis? Especialmente esses. Porque enfrentamos juntos. Eles tinham tido desafios, discussões sobre dinheiro, decisões sobre a educação de Clara Maria, equilíbrio entre trabalho e família. Mas sempre voltavam um para o outro, sempre encontravam caminho. Pensa que se você não tivesse me escutado naquele dia? Clara disse. Se tivesse me mandado embora do gabinete? Prefiro não pensar. Teria perdido tudo isso. Eu também. Henrique, obrigada. Por quê? Por me ver. Não como moça do interior ou número de processo. Como pessoa. Como igual. Você nunca foi menos que igual. Se algo, sempre foi mais. Teve coragem que eu nunca tive. De viver autenticamente desde sempre. Tive que ter. Não tinha escolha de seguir roteiro de outra pessoa como você. E me libertou desse roteiro. Silêncio confortável caiu. Dentro, podiam ouvir respiração suave de Clara Maria. No curral, Mimosa mugiu baixo. O córrego murmurava sua canção eterna. Henrique? Sim. Feliz? Imensamente. E você? Mais do que jamais sonhei ser. Temos nossa fazenda, nosso trabalho, nossa filha. E um ao outro. Sempre um ao outro. Ele concordou, beijando seu cabelo. Algum lugar, um grilo começaram sua serenata. O vento trouxe cheiro de flor de laranjeira. E 2 pessoas. Um juiz que aprendera a ser humano e uma moça do interior que ensinara a ele como. Sentaram juntos, completamente em paz. Completamente em casa. Os anos seguintes trouxeram crescimento e mudanças. Clara Maria, agora com 6 anos, começou a escola rural local. Decisão que gerou debates familiares. Ela deveria ir para a escola particular na cidade, Helena argumentou. Melhor educação. Melhor segundo quais critérios? Clara contra-argumentou. Aqui ela aprende sobre comunidade, natureza, valores. Henrique mediou como sempre. Que tal compromisso? Escola local agora, mas com aulas complementares? Funcionou. Clara Maria prosperou na escolinha rural, fazendo amigos, aprendendo não só de livros, mas da vida. Professoras particulares vinham à fazenda 2 vezes por semana para música e línguas. Ela está bem, Helena admitiu finalmente. Melhor que estaria engaiolada em escola chique. O escritório de Clara agora tinha 3 advogados juniores, todos especializados em causas agrárias. Tornaram-se referência na região, defendendo pequenos produtores contra corporações. Você criou algo importante, Henrique disse, orgulhoso, após uma vitória significativa. Nós criamos. Você é quem dá a fundação, a experiência. Mas você é a visão, sempre foi. Os mutirões jurídicos se expandiram para 5 estados. Treinavam advogados voluntários, criavam materiais educativos, estabeleciam rede de apoio. Vocês estão fazendo história, um repórter disse, cobrindo um dos mutirões. Apenas tentando equilibrar a balança, Clara respondeu.
Grandes produtores sempre tiveram advogados caros. Por que pequenos não podem ter acesso igual à justiça? A matéria viralizou. Pedidos de ajuda multiplicaram. Até ofertas de investimento surgiram. Podíamos expandir nacionalmente, Clara disse empolgada. Franquear o modelo. E perder o toque pessoal? Henrique questionou. Não necessariamente. Expandir com cuidado, mantendo valores. Debateram, pesquisaram, planejaram. Decidiram aceitar parceria com ONG, focada em justiça social, que forneceria estrutura mantendo autonomia. Vai ser muito trabalho, Henrique alertou. Sempre foi, mas trabalho que vale a pena. A fazenda também evoluiu. Turismo rural, programas educativos para escolas, produção orgânica certificada. Quem imaginaria? Clara ria. Nossa pequena fazenda virando modelo. Você imaginava. Sempre teve essa visão. Clara Maria, crescendo naquele ambiente, absorvia tudo. Aos 8 anos, dava palestrinhas para visitantes sobre permacultura. Aos 9, ajudava nas consultorias, servindo café e observando atentamente. Ela vai ser advogada, Helena previu. Ou veterinária, ou presidenta. Quem sabe? Clara respondeu. Desde que seja feliz. Henrique, agora perto dos 60, diminuiu o ritmo. Não parou, nunca pararia completamente, mas delegou mais, aproveitou mais. Merece, Marcos disse. Trabalhou a vida inteira. Ainda trabalho, apenas com mais equilíbrio. Equilíbrio incluía manhãs lentas com Clara, tardes ensinando Clara Maria, agora chamada de Clarinha pela família, sobre xadrez e história. Noites no alpendre conversando sobre tudo e nada. Às vezes me belisco, ele confessou uma noite. Tudo isso parece sonho. Se é sonho, estamos sonhando juntos. Aos 10 anos, Clarinha perguntou como os pais se conheceram. Bem, Clara começou sorrindo. Mamãe estava em apuros. E papai era juiz rígido assustador, Henrique completou. Você não era assustador. Era sim, admita. Contaram a história, versão editada para criança, sobre a moça do interior que precisou de ajuda e o juiz que aprendeu a viver. É história de amor, Clarinha exclamou. É, concordaram juntos. Vou escrever sobre isso na escola. Por favor, não, Henrique pediu horrorizado. Ela escreveu mesmo assim. A redação ganhou primeiro lugar no concurso escolar. Henrique fingiu estar aborrecido, mas secretamente mandou emoldurar. Aniversário de 10 anos de casamento foi celebração grande. Toda a comunidade se reuniu. Vizinhos, colegas, clientes, amigos de décadas e de meses. 10 anos, Clara disse no discurso. Parece impossível que há apenas 10 anos não conhecíamos um ao outro. Impossível imaginar vida sem você, Henrique acrescentou. Dançaram. Henrique ainda desajeitado, Clara rindo, cercados por pessoas que amavam, em terra que amavam, construindo legado juntos. Depois, no silêncio da noite, apenas eles dois no alpendre, Clara disse. Obrigada. Pelo quê? Por ter acreditado em mim, por ter me visto quando ninguém via. Você me salvou primeiro, de vida morta, de existência vazia. Nos salvamos e construímos algo bonito. Era verdade. A fazenda prosperava, não apenas economicamente, mas como centro comunitário. O escritório crescia, mas mantinha a alma. Clarinha florescia, rodeada de amor e possibilidades. Pensa que se eu não tivesse ido até aquele tribunal? Clara especulou. Prefiro não pensar. A alternativa é sombria demais. Também acho. Henrique, você é minha melhor decisão. E você a minha. Nunca duvidei disso, nem nos momentos difíceis. Tivemos muitos? Alguns, mas sempre encontramos caminho de volta. Sempre encontramos. Futuro se estendia à frente, cheio de possibilidades. Clarinha cresceria. Talvez tomaria as rédeas da fazenda ou seguiria caminho próprio. O escritório continuaria expandindo, tocando mais vidas. Eles envelheceriam juntos, naquele alpendre, compartilhando por sol e histórias. Henrique, feliz ainda? Mais a cada dia. E você? Imensamente. Não precisavam dizer mais.
5 décadas de vida, 2 décadas de diferença de idade, universos separados. Nada disso importava. Importava o que construíram, o amor que nutriram, a vida que escolheram juntos. Moça do interior e juiz rígido, improvável desde o início, perfeito no final, e no meio no presente, simplesmente felizes. Os anos continuaram sua marcha. Henrique completou 65. Barba agora totalmente branca, corpo ainda forte do trabalho na fazenda. Clara estava no auge dos 40, confiante, realizada, linda de formas que transcendiam o físico. Clarinha, aos 15, era a explosão de personalidade. Tinha a inteligência afiada do pai e o coração generoso da mãe. E teimosia de ambos em dose tripla. Quero passar o verão ajudando numa aldeia indígena, anunciou no jantar. Henrique quase engasgou. Você tem 15 anos. E? Mamãe tinha 25 quando enfrentou o tribunal sozinha. Por que eu não posso fazer trabalho voluntário? Clara escondia o sorriso. Ela tem um ponto. Não ajuda, Henrique murmurou. Debateram por semanas. No final, compromisso. Clarinha passaria 1 mês na aldeia, mas com supervisão e check-ins regulares. Você mimou ela, Henrique acusou quando a filha partiu. Nós mimamos. E não, apenas ensinamos ela a ser corajosa. Corajosa demais. Não existe isso. O mês foi angustiante para Henrique. Clara, acostumada a deixar a filha encontrar o próprio caminho, estava mais tranquila. Quando Clarinha voltou, bronzeada, cheia de histórias, falando sobre direitos indígenas e injustiças históricas, ambos souberam que tinham criado alguém especial. Quero ser advogada como vocês, ela declarou. Mas focar em direitos indígenas e ambientais. Henrique e Clara trocaram olhares orgulhosos. Então vamos te preparar, Clara disse. Os próximos anos foram de transição. Clarinha se preparando para vestibular, o escritório crescendo mais ainda, a fazenda se tornando modelo de sustentabilidade. Henrique começou a escrever. Memórias, reflexões sobre direito e justiça, histórias da transformação rural que testemunhava. Virou livro, publicado por editora pequena, mas respeitável. 50 anos como juiz e advogado, e você vira escritor. Clara brincou. Você me dá muita coisa para escrever. O livro teve sucesso inesperado. Henrique foi convidado para palestras, entrevistas. Sempre levava Clara. Ela é metade da história. A melhor metade. Numa dessas palestras, jovem estudante perguntou: como o senhor concilia a diferença de idade no casamento? Clara respondeu antes que ele pudesse. Não conciliamos, ignoramos. Idade é número. Compatibilidade é escolha diária. Mas não foi difícil no começo? A estudante insistiu. Tudo novo é difícil, Henrique disse. Mas difícil não significa errado. Significa crescimento. E vocês cresceram? Imensamente. Eu aprendi a ser humano. Ela aprendeu a sonhar maior. Juntos, aprendemos que amor não tem fórmula. Tem compromisso. A resposta foi aplaudida. Depois, no carro, Clara disse: você ficou eloquente na velhice. Velhice é termo relativo. Tem 68 anos, amor. E me sinto com 40. Você é água da juventude. Lisonjeiro. Quando Clarinha passou no vestibular, direito como esperado, a comemoração foi enorme. Ela escolheu universidade em outro estado, querendo independência. Nossa bebê indo embora, Clara chorou na despedida. Ela volta, Henrique consolou. E sempre será nossa. O ninho vazio foi ajuste. A fazenda, sempre cheia de vida, parecia silenciosa demais. Podíamos adotar, Clara sugeriu meio de brincadeira. Henrique a encarou. Adotar? Por que não? Temos amor, recursos, espaço e tantas crianças precisando. A ideia foi amadurecendo. Pesquisaram, visitaram abrigos, conversaram com assistentes sociais. 6 meses depois, João e Pedro, gêmeos de 7 anos, chegaram à fazenda. Tem vacas, João gritou, maravilhado. E córrego, Pedro completou. Henrique, aos 70, voltou a ser pai de crianças pequenas. Foi desafiador e revigorante. Você rejuvenesceu, Marcos comentou numa visita. Ou enlouqueci,
Difícil saber. Mas havia alegria genuína. Os meninos trouxeram nova energia. Henrique ensinou xadrez, contou histórias. Clara ensinou sobre terra, plantas, ciclos. São sortudos, uma assistente social disse numa visita de acompanhamento. Não apenas por ter família, mas por ter vocês. Clarinha, nas férias, adorou os irmãos. Demorei a ter irmãos, mas valeu a pena. Os anos passaram em felicidade surpreendente. Os gêmeos cresceram, adaptaram-se, prosperaram. O escritório expandiu nacionalmente, mantendo valores. A fazenda virou centro de referência. Henrique publicou o segundo livro, este sobre adoção tardia e amor sem limites. Você virou celebridade, Clara ria. Apenas documentando nossa vida. Nossa vida extraordinária. No aniversário de 20 anos de casamento, a família toda se reuniu. Clarinha, já advogada atuante, João e Pedro, adolescentes espertos, Helena, surpreendentemente viva aos 90, Marcos com família própria, amigos de todas as fases. 20 anos, Henrique disse no discurso. Quando conheci Clara, pensei que estava ajudando com um problema legal. Não sabia que estava encontrando vida inteira. E eu pensei que estava salvando minha fazenda, Clara continuou. Não sabia que estava salvando meu coração, e o dele. Construímos algo que nunca planejamos, melhor que qualquer planejamento. Criamos família impossível, juiz aposentado, moça do interior, filha biológica, filhos adotivos, não faz sentido. Faz todo sentido, alguém gritou. Risos concordaram. Tarde da noite, após todos partirem, Henrique e Clara no alpendre. Sempre o alpendre. Cansada? Ele perguntou. Exausta, feliz. Eu também. Silêncio confortável. 20 anos de silêncios confortáveis. Henrique? Sim? Obrigada por me escolher, repetidamente. Obrigado por me deixar, repetidamente. Para sempre? Para sempre. As estrelas testemunharam, como testemunharam 20 anos antes. O córrego cantou sua canção. No curral, Mimosa, agora velha e aposentada, descansava em paz. 2 pessoas, improváveis desde o início, perfeitas no final, sentadas juntas. Uma vida construída não em planos, mas em escolhas. Escolhas de amar, de crescer, de ficar quando seria mais fácil ir. A moça do interior que ousou pedir ajuda. O juiz rígido que aprendeu a se curvar. E entre eles, amor que desafiou lógica e abraçou verdade. Que conexões verdadeiras não pedem permissão nem seguem regras. Elas simplesmente são. E às vezes, quando sorte e coragem se encontram, elas duram para sempre.